Jeremias 23, depois leremos Marcos 6, depois leremos Efésios 2. Tentar fazer uma leitura rápida desses textos para nós refletirmos hoje sobre as Escrituras Sagradas e, através delas, o Espírito de Deus nos conduz a conhecer a Palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus. Aí eu te convido à oração. Pai, que também é nossa mãe, que também nos acolhe no seio, nos nutre, nos abraça, nos protege, nos guia, nos direciona. E assim a gente pede hoje direção, a gente pede hoje iluminação na leitura desses textos, na compreensão deles e em especial na aplicação deles na nossa existência. Que encontremos Jesus. No nome dele mesmo, oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Jeremias 23, de 1 a 6, pessoal. Jeremias 23, de 1 a 6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Marcos capítulo 6 também, pessoal. Marcos 6, nós leremos de 30 a 34, um texto inclusive recente. A gente visitou esse texto recentemente, mas ele é importante para nós hoje também. Marcos 6, de 30 a 34, depois a gente vai lá de 53 a 56, tá bom? Marcos 6, de 30 a 34, 53 a 56. Diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário, privado. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Último texto, rapidinho, Efésios 2, de 11 a 22. Efésios 2, carta de Paulo de Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Portanto,
Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo de Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito assim. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muitos textos hoje, né, gente? Pois é, porque todos os três textos têm uma linha que perspassa um mesmo acontecimento. É óbvio que eu não vou fazer uma exegese de cada um deles aqui, senão vamos ficar aqui até 5 horas da tarde, não é esse o propósito, né? Mas eu só quero perceber nessas três situações uma mesma linha que perspassa e que nos ajuda a viver, que nos ajuda a olhar para nós próprios e nos acolher, nos ajuda a olhar para Deus e perceber Deus, nos ajuda a olhar o outro, perceber o outro, e nos ajuda também na relação com todas as coisas que são criadas. Hoje, então, nesse 32º domingo do tempo comum, eu quero refletir com vocês sobre a necessidade de mudança. É necessário mudar. A gente precisa de mudar. Eu olho para trás, olho o Jorge lá atrás, e muitas vezes eu acolho aquele Jorge, não exijo daquele Jorge que ele não deu conta lá atrás, entendo quem o Jorge foi, mas eu entendo que era muito necessário que o Jorge mudasse. E esse exercício a gente precisa passar com a gente, com a vida. Na vida a gente precisa mudar. Todas as pessoas experimentam mudanças, né? Todas as pessoas. Na vida, nas preferências, nos pensamentos, nas residências. E é difícil mudar, não é verdade? Não é difícil? Quem já mudou de casa aqui? Como é que é o processo de mudança? Como é que é isso? É um caos. Não é um caos? Já era. Vira um caos se não se organizar. E a gente também. Muitas vezes nós administramos caos dentro da gente. Nós administramos caos nas esferas com as quais nós interagimos. Nós não sabemos lidar direito, que caixa colocar aquilo, como é que eu vou nominar, como que eu vou carregar, algumas coisas vão quebrar. E muitas vezes a gente prefere não mudar. É cômodo, é melhor, é mais confortável não mudar. É mais confortável não mudar. Mas nós somos pessoas mutantes. Se a gente não muda, a gente morre. Na filosofia, a vida é mudança em movimento. E o estar parado, né? Estável, inflexível, engessado, é morte. É morte. Então, se a gente não percebe a necessidade de mudança, a gente corre o risco de não viver.
de não se acolher, de não acolher o outro, de não acolher a vida, de não acolher todas as coisas. Hoje eu quero pensar com vocês esse processo de mudança a partir das Escrituras Sagradas. A tônica que perspassa esses 3 textos é exatamente a necessidade de mudança. Jeremias, a gente tem uma realidade onde o povo estava sendo abusado. A gente tem uma realidade onde tanto os sacerdotes quanto o povo estavam passando uma situação muito delicada. A gente tem uma religião judaica que dominava o povo. E a gente tem o domínio de um outro povo sobre Israel, que oprimia Israel, que levou cativo Israel, que exigia do povo o que o povo não conseguia dar, que tentava tirar a cultura do povo, a vida do povo. E a liderança religiosa, ao contrário de trazer um Deus que pudesse trazer esperança para o povo, ela replicava o discurso do opressor e escravizava mais o povo, dizendo que o povo tinha que se contentar do jeito que está. E aí Deus vem e diz assim: olha só, eu vou tirar esses pastores de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu mesmo vou trazer vocês de volta, eu mesmo vou dar cuidado para vocês, aonde nenhuma pessoa se perca, onde todas as pessoas tenham cuidado que vai vir de mim, e eu vou estabelecer esse cuidado. É isso que o profeta vai dizer para a gente. Então, Jeremias denuncia pastores que destroem a vida de outras pessoas. No Evangelho segundo Marcos, a gente trabalhou esse texto há pouco tempo isoladamente, né? A gente vê uma outra mudança muito brusca aqui. Olha que interessante. Eu tenho os discípulos aqui que saem para uma missão, esses discípulos voltam para Jesus, cansados, exaustos, contando para Jesus os encontros, os desencontros, os traumas, as angústias, as conquistas, os acolhimentos. E Jesus fala assim: vocês estão descansados. E talvez uma dificuldade que a gente tem na nossa cultura é de acolher o descanso como parte de uma espiritualidade saudável, não é verdade? Às vezes nós ficamos incomodados quando a gente precisa descansar. A gente acha que a vida é só trabalho, só atividade. E a gente esquece que a gente precisa descansar. Buscar um lugar isolado, parar um pouquinho, desligar o telefone, viu gente? Afastar o telefone. Hoje em dia, então, a gente tem que realmente ficar fora. Às vezes eu tento fazer isso na segunda-feira, nem sempre consigo, mas às vezes eu tento fazer. Eu deixo o telefone lá no quarto e só vou ver o telefone na segunda noite, senão segunda-feira eu não consigo descansar. É movimento o tempo todo e eu tenho que parar aqui agora e descansar. O movimento agora que eu tenho que fazer é aquela coisa que a gente chama de ócio criativo, de descanso, de renovação de força, né? A gente precisa disso. Aqui Jesus reconheceu nos discípulos: vocês vão descansar. Vamos descansar. Só que nesse caminho para o descanso, entram no barco, vão descansar. O que acontece no caminho, pessoal? Jesus percebe algo mais necessário que o descanso. Jesus percebe que mesmo cansados, mesmo exaustos, mesmo vindo de uma jornada árdua, tem gente que está sofrendo mais e eu preciso ir ao encontro desse sofrimento que eu estou percebendo, porque de acordo com o texto de Marcos, Jesus se move com compaixão na direção da multidão que sofre, como ovelha que não tem o quê? Pastor, cuidado pastoral. Como gente que não tem cuidado pastoral. Como gente abandonada. E aí? Jesus para o caminho do descanso e vai ao encontro dessas pessoas. E essas pessoas, olha que coisa incrível, elas saem dos lugares longínquos e elas correm ao encontro de Jesus.
elas vão colocando os seus sofrimentos expostos para Jesus. O leito, a dor, o trauma, a angústia, elas buscam e falam assim: aqui eu preciso de oração, eu preciso de socorro na minha casa, me socorre. Só depois disso que Jesus descansa. E já na carta de Paulo aos Efésios, olha que coisa incrível, que mudança incrível que a gente tem. A gente tem aqui um povo abandonado, um povo que não tinha o direito de Deus, um povo conhecido como povo pagão. Olha que mudança drástica. Um povo que a religião dizia assim: não, vocês não fazem parte da aliança com Deus. E aqui tem uma outra mudança. A gente tem uma mudança na direção do cuidado, lá em Jeremias, uma outra mudança no Evangelho de Marcos na direção do cuidado, e aqui uma outra mudança na direção do cuidado, que é acolher as nações que Israel dizia que elas não têm direito à aliança com Yahvé. Acolher os gregos, os estrangeiros, os de outras culturas, os de outras religiões, inimigos de Deus, rebeldes, separados. Que mudança drástica e incrível. Hoje, quando a gente olha para o Evangelho segundo Marcos, a gente vê uma mudança por compaixão. A gente vê uma mudança na direção do atender, do relacionar, do ouvir, do cuidar do povo, do cuidar da multidão, do cuidar do outro. Uma agenda que muda. Um compromisso que é repensado. Eu estava com o compromisso de descansar, agora eu vou mudar. Lá no Êxodo, olha que interessante. A gente tem um relato, Êxodo capítulo 2, quando o povo estava no deserto, sofrendo. Aí tem uma coisa muito bonita, que é uma mudança de Deus. E eu pergunto assim: Deus muda? Porque a gente é ensinado que Deus é imutável. E a gente se acomoda nessa compreensão histórica, antiga, desse Deus imutável. Mas aqui eu vejo um Deus, por exemplo, que, de acordo com as Escrituras Sagradas, repensa o que algumas pessoas entenderam que ele tinha que fazer. E aqui ele repensou e lembrou da aliança que tinha, e por causa dessa memória ele foi lá e cuidou de quem ele tinha dito no passado que não ia cuidar, de quem o povo tinha entendido que Deus tinha dito que não cuidava, e aqui ele acolhe quem ele disse no passado que não cuidaria, e agora ele cuida. Então aqui a gente vê uma percepção de um Deus que também mudou. A gente pode dizer que Deus que se revela em Jesus é o mesmo Deus que se revelou na compreensão do judaísmo, do Antigo Testamento? Não, a gente não pode dizer. O Deus que se revela em Jesus é maior, é mais amoroso, ele tem mais compaixão, ele perdoa todas as pessoas. Lá no Antigo Testamento a ideia de Deus era outra. Então também a minha compreensão de Deus, eu posso dizer que muda. A minha compreensão de caminhar com Deus também muda. Também caminha de um outro lado. Então eu posso dizer, de alguma maneira, em alguma dimensão, que se a minha compreensão de Deus muda, o Deus meu mudou, porque ele era de um jeito, agora ele é de outro. Agora ele é amor, ele é compaixão, ele é fraternidade. Sim, ele é retidão. Sim, ele é santificação. Mas ele não mais vai defender, por exemplo, a morte por apedrejamento, a luta por guerra. Lá atrás eu vi um Deus que mandava matar, que mandava excluir. Agora não, agora eu vejo um Deus que manda viver e que manda unir. Olha isso, que compreensão, que mudança drástica essa mudança na compreensão de Deus. Não é assim? É um Deus que olha as nossas misérias e não nos amaldiçoa por elas. Muito pelo contrário. Ele acolhe as nossas misérias e propõe para nós uma vida nova, para todas as pessoas. Então, a gente caminha para um Deus que cuida da gente. E é esse Deus que eu sei que está cuidando de cada família aqui nossa, de cada família que não está com a gente.
da nossa comunidade de fé, de toda a nossa cidade, de cada pessoa da nossa casa. É esse Deus que proporciona para nós a compreensão que um processo de transformação é muito necessário. É muito necessário. Jesus, relatado lá com Marcos, olha a dor, o sofrimento, a angústia e vai ao encontro. Hoje, a gente recebe um desafio de seguir o mesmo exemplo, de olhar a dor, o sofrimento e a angústia em torno de nós e fazer da mesma forma que Jesus. Mudar o comprometimento, mudar o compromisso, mudar o caminho. Hoje, eu preciso perceber que muitas vezes eu só vou ter vida se eu mudar. Eu só vou ter vida se eu topar o desafio da mudança. E essa mudança, eu preciso perguntar, ela realmente envolve o meu comprometimento com outras pessoas, como Jesus fez? Essa mudança, ela realmente percebe a dor do outro? Essa mudança compreende a compaixão para com o outro? Ou não? Ou eu quero ficar como eu estou? Outra questão. Essa mudança, ela vai mover dentro de nós as nossas entranhas, como as entranhas moveram de Jesus? Ou a gente só vai cumprir ali uma função, ou de um cargo, ou de um título? Ou será que a gente realmente se move? Aquilo incomoda realmente a gente? E a gente precisa mudar para ir ao encontro do socorro, do cuidado das outras pessoas. A gente tem uma sociedade aí fora, pessoal, sofrida. A gente tem uma sociedade aí fora que muitas vezes ela pensa que aqui dentro não é lugar dela. E muitas vezes a gente passa nessa sociedade, a gente vai viver a vida da gente como se esse povo não estivesse sofrendo. A palavra ruim é indiferença. A gente acha que o contrário do amor é o ódio, mas não. O ódio e o amor, ó, tá juntinho. Tá juntinho. Sabe por que o ódio e o amor tá juntinho? Porque tanto no ódio quanto no amor, eu mantenho o mesmo objeto comigo. Percebe isso? Eu ouço muito isso, por exemplo, às vezes num processo de separação, né? Uma pessoa sai de um ponto de amor e vai para lá para o extremo do ódio. Não é verdade? Mas parece que aquela pessoa o odeia para manter aquele objeto perto, centro da minha atenção, centro das minhas emoções. O contrário do amor é outra coisa. O contrário do amor se chama indiferença, que aí o objeto não existe. Percebe isso? E às vezes nós andamos na rua, não com amor, mas com o contrário dele, não percebendo as dores ao nosso redor, não percebendo as pessoas que sofrem ao nosso redor, e pessoas que precisam se sentir bem-vindas aqui dentro. Pessoas que precisam ter o sentimento de pertença à nossa comunidade de fé, como aqueles estrangeiros lá que Paulo escreve. Estavam longe agora de todos esses povos, dos dois povos, judeus e não judeus, eu faço um povo só. Um povo só, um homem só, pela fé em Cristo Jesus. Gente diferente da gente. E aí, a gente caminha para encerrar dizendo assim, essas dores, essas injustiças, elas precisam gerar mudanças nas nossas agendas, como aconteceu com Jesus Cristo. Eu preciso mudar minha agenda. Eu preciso mudar minha agenda. A minha agenda não pode ser como ela estava, ela tem que ser mudada. Ela precisa ser mudada. E por último, eu vou dizer assim, a gente descansa com Jesus sim, viu gente? Jesus é descanso, Jesus é o sábado nosso, tá bom? A gente precisa descansar com Jesus, mas a gente precisa refletir que nesse processo de mudança, esse descanso muitas vezes precisa ir ao encontro das pessoas ao nosso redor. Eu encerro com uma música popular nossa, que é do Lulu Santos, vocês vão lembrar? Essa música antiga, né? Eu sou da década de 70, e essa música é da década de 80, né? Essa música chama Como Uma Onda. Quem vai lembrar dessa música? Todo mundo vai lembrar, né? Não é isso? E às vezes a gente esquece o que a nossa cultura popular brasileira fala sobre mudança, né?
E o Lulu escreveu assim, olha só que legal. O Lulu escreveu assim, ó, nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo passa. Tudo passa. Santa Teresa d'Ávila também fala, tudo passa. Tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Já mudou. A vida está mudando. É só a gente olhar no espelho, né, gente? É só a gente se ver. A gente vê quanta mudança. Não é assim? Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Deixa eu falar para vocês. Mudar é mais que necessário. Mudar a vida, mudar o nosso jeito de existir, mudar o nosso jeito de ser, mudar a maneira com que a gente se relaciona com a gente, mudar a maneira com que a gente se relaciona com o outro. Mas tem um caminho. Não é mudar por mudar, não. É mudar para que a gente caminhe na direção de fazer exatamente o que Jesus fez. É esse o modelo. É ali o nosso lugar. É o processo de santificação, sabe? Sabe esse processo árduo? Onde a gente labora com, opera com, colabora, coopera. É esse processo que a gente está, todo mundo no mesmo barco, na direção de se parecer com Jesus Cristo. É isso que eu espero que a gente consiga fazer. Que a gente consiga mudar na direção de se parecer com Jesus. E não manter o status quo de uma religião que abusa do outro, que domina o outro, que dá sofrimento ao outro, que fala que o outro não existe, que fala que o outro não pode estar, que fala que o outro é excluído. A gente caminha com muita graça, com muito amor, não com indiferença. Não cabe aqui no cristianismo lugar para indiferença. Não cabe. Às vezes a gente sofre sem saber lidar com os sentimentos, mas o caminho é o amor. Que Deus nos ajude e que a gente possa replicar esse amor que tem compaixão com todas as pessoas e que a gente viva isso com muita graça, com muita alegria, em primeiro lugar com a gente. Talvez tudo isso aqui, se a gente conseguir fazer isso com a gente e falar, olha só, peraí, deixa eu ver como é que eu estou aqui, só isso aqui já é um ganho incrível para amanhã de hoje. Que Deus nos ajude, que a gente possa ir para a mesa entendendo que essa mesa é uma proposta de mudança. Ela chama a gente para um autoexame. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. E percebendo as suas debilidades, se alimente do Cristo, porque Ele vai te nutrir para fazer da gente diferente, gente melhor. Que assim a gente vá à mesa do Senhor em nome de Jesus. Baixemos as nossas cabeças e oremos em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, pedir ao Senhor para nos abençoar, nos fortalecer, em especial agora na mesa, na Eucaristia, na ceia do Senhor, que a gente dê graças ao Senhor e que a gente possa perceber essa vida nova que o Senhor coloca para a gente, em nome de Jesus. Amém.